médico, militante histórico, fundador do Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB. Foi vereador, deputado estadual e federal. Foi também secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo. E nós não poderíamos deixar de dizer que também foi nosso presidente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas não é só. Walter Feldman é o nosso convidado de hoje do Memórias do Poder Legislativo. Seja muito bem-vindo, deputado presidente. Voltando à sua casa. Olha, eu quero dizer que estou até emocionado, porque depois que a gente sai daqui, a gente entra em outros caminhos, outros rumos, outros desafios, outras tarefas. E a Assembleia foi um período muito rico do ponto de vista pessoal, político, um momento extraordinário da vida política aqui em São Paulo e no Brasil. Eu diria com a reconstrução do Estado promovida pelo governador Mário Covas. Então eu vivi um período muito extraordinário. Eu diria que foi quase uma refundação de São Paulo, com o Mário Covas no Executivo, nós no Poder Legislativo, uma parceria incrível. Nós iniciamos um processo de privatização, de concessões, a situação financeira do Estado era dramática. Nós conseguimos montar uma maioria que compreendeu aquele momento histórico e nos ajudou nessa tarefa de levar novamente São Paulo para ser a vanguarda do processo político, econômico e social do nosso país. Eu diria que foi um momento muito rico, apaixonante, e eu volto aqui com muita alegria. Que é essa São Paulo que a gente conhece, esse estado de São Paulo que o país todo conhece, né? Fortalecido, esse gigante pela própria natureza que é o estado de São Paulo. Né? Não, eu fico lembrando de tantas coisas, por exemplo, o Mário Covas, que era uma figura inesquecível, diria insubstituível. Como era? Ah, meu Deus, uma figura apaixonante, sincero, franco. Se me perguntar duas características que simbolizavam o Mário Covas, eu diria talvez o homem de maior coragem política que eu vi na minha vida. É mesmo. E uma característica popular extraordinária. Impressionante. Alguém que amava o povo, amava o que fazia, uma dedicação intensa. E era exatamente o momento do correspondente governo Fernando Henrique. Uhum. Então foi um momento, eu diria, de grande entrada e glória do PSDB, nesse processo de transformação do real. Nós entramos já com o Banespa tomado pelo governo federal, dívidas impagáveis naquele período. Me lembro, nos 5 primeiros dias, o Mário Covas, em torno da preocupação de ter gasolina para as viaturas de polícia ou para as ambulâncias, não tendo nenhum recurso para pagar um acúmulo que foi produzido na gestão anterior, uma firmeza, uma vontade de fazer a transformação. Ele tinha a compreensão do seu papel histórico e é incrível como a Assembleia respondeu muito a isso. Naquela época, o Trípoli era o nosso presidente. Ricardo. O Ricardo Trípoli, né? Foi o nosso presidente também de grandes mudanças, de grande competência política na gestão da Assembleia. Eu me lembro depois o Trípoli, depois o Paulo Kobayashi. O Paulo Kobayashi, o Macris, eu. Né? Ou seja, foi um pai período... do Cauê Macris, pai né? do Cauê Macris que nós temos que agora está em Brasília fazendo Federal. um mandato incrível. Ou seja, eu diria que nós 4, assim, muito sintonizados. Um era presidente, outro líder da bancada, outro líder do governo, e muito juntos. Essa máquina deu certo. Eu diria que foi um período de encantamento da política, uma política feita no sentido republicano, democrático, popular, uma sociedade muito, muito participante. Eu diria que as bancadas ajudando bastante. Eu me lembro, a gente tinha dificuldades de produzir a maioria, porque o Mário Covas não era aquele que negociava fisiologicamente, não havia o troca-troca que hoje é o tema central do debate da corrupção, do impeachment. Nada disso existia. As relações eram republicanas de fato. Nós conversávamos com as bancadas em cima dos programas. Eu diria que a Assembleia votou o projeto de privatização, de concessão, de desestatização, que era algo que amarrava o desenvolvimento de São Paulo, sem nenhuma troca de interesses que não fosse dentro da lógica da política mais sadia, mais saudável. Mário Covas foi algo que alguém que merece ou merecia ser muito mais reconhecido do que
ainda é hoje. Do que ainda é hoje. Eu vou chegar de novo depois desse ponto aqui da gente falar de Assembleia, de deputado estadual, mas antes eu preciso fazer uma cronologia até para quem está em casa entender de onde surgiu esse político, esse parlamentar Walter Feldman. Médico de formação, isso mesmo? É isso mesmo, eu sou médico formado aqui próximo da Assembleia, aqui na Escola Paulista de Medicina. Mas desde o início, eu já estudante, eu tinha uma visão muito existencialista, eu queria muito entender o que era a minha realidade. É uma escola federal, pública, e eu vivia aquela angústia dos pacientes, eu queria entender um pouco essa coisa da miséria, da pobreza, e rapidamente eu me politizei. Período da ditadura militar, 1972, 74. No auge, né? No auge. Do Zaire. Né? Mas no auge também, depois de 68, do esforço de retomada do protagonismo político dos estudantes, da juventude, dos operários que já começavam a voltar à sua mobilização, particularmente aqui perto, em São Bernardo do Campo, que depois deu essa legitimidade política ao próprio Lula. Ou seja, nós participamos ativamente disso e eu era parte de um grupo de jovens estudantes e até médicos que queriam fazer a revolução. Nós queríamos mudar a história do Brasil, nós queríamos retomar a democracia, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, a medicina e a política sempre ficou muito junto comigo. Tinha um viés ali, tinha uma mistura. Eu me tornei presidente do centro acadêmico, nós retomamos as greves estudantis, aí nós fomos trabalhar na periferia de São Paulo. Foi importante? Muito importante, aí que eu realmente me politizei de fato, compreendendo que a minha ação médica não poderia ser desvinculada da política. E aí esse trabalho todo popular, de conscientização da sociedade, essa turma me escolheu para ser candidato a vereador de São Paulo. Era natural que isso acontecesse? Eu diria que eu era uma das pessoas. Tinha também o vereador Gilberto Natalini, hoje aqui é vereador de São Paulo, fazia parte da nossa turma. Olha, nós escrevemos livros sobre isso, tem filmes sobre isso, fizemos muitas articulações internacionais, mas era um pouco o desejo de construir um país melhor. Era esse um sonho. Nós sempre fomos, eu diria, políticos mais à esquerda, mas éramos muito humanistas, muito existencialistas, nós éramos muito ligados à ideia de um povo que deveria ser mais protegido, mais bem atendido. Nós até cunhamos uma frase que é um pouco o estilo da nossa turma, que é fazer política é gostar de gente, gostar das pessoas, fazer o bem para o próximo. Eu diria que tem até algo de um pensamento judaico-cristão, de fazer o bem ao próximo e não apenas a você, né? Essa visão muito pessoal, essa visão muito personalista. Nada disso a gente participou. A gente queria construir um país melhor. Isso que me levou à política. Eu diria que esse sonho eu nunca perdi. Que bom. Todas as idas e vindas, as questões partidárias. Vai lá para Brasília, volta para cá, vai para a secretaria. Eu nunca perdi esse sonho de sempre contribuir com uma sociedade melhor. Eu ainda vou ficar um pouquinho aí nessa época de vereador, me corrija se eu estiver errada. Tem uma lei aqui, 10.095, que dispõe sobre o plano cicloviário do estado de São Paulo, que foi o que o Haddad, nosso atual prefeito, implantou como a ciclofaixa. É sua? Da época de vereador? Na verdade é o seguinte, esse é um dado muito interessante. Eu fui vereador 10 anos em São Paulo. Eu, na época que entrei como vereador, eu já era do Partido Comunista do Brasil. Eu fui comunista até 1986, até a campanha do Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Nós estávamos dentro do PMDB, de forma clandestina, até... É mesmo? Uma história... Eu estou agora aqui ficando... uma história muito rica. Uau! Até 1986, aí eu saí do Partido Comunista do Brasil, por algumas discordâncias ideológicas, e fiquei no PMDB até 88. Em 88, nós fundamos o PSDB. Eu fui da primeira bancada de vereadores do PSDB eleitos na primeira campanha em 1988. Bom, como vereador, eu apresentei alguns projetos de lei ligados à questão ambiental. Nós criamos Não se falava muito nisso, né? Não, era um tema ainda... Quem falava muito era o Fábio Feldman, meu amigo, não meu primo. Que não é parente. Nada, nem um parenteiro. Não é uma parente. figura incrível. Foi quem começou
as questões ambientais do Brasil, foi um Sim. grande parlamentar ambientalista. Esteve aqui conosco, inclusive, também aqui no programa. Eu tinha uma certa contaminação do Fábio, então eu, no meu âmbito de vereador, eu levava essas bandeiras, as brigadas ambientais, o plano cicloviário, e eu apresentei em 89 um projeto chamado Ciclofaixa de Lazer de Fim de Semana, que era o seguinte, era construir faixas ligadas aos parques, que desse acesso aos parques, que pudesse ser algo que a população, no final de semana, pudesse ter um lazer nas ruas ocupadas durante a semana, prioritariamente pelos carros. Aprovamos em 89, o governo Luiz Erundina, lá atrás, o governo Luiz Erundina, eu era adversário da Luísa, então ela não quis sancionar, nós promulgamos na Câmara Municipal, o presidente era o Suplicy, mas a lei ficou adormecida, não implantada. Aí eu virei secretário de esportes em 2007. Em 2009... Pelo Kassab. Pelo Kassab. Aí em 2009, aquela lei que nós aprovamos 20 anos atrás, nós implantamos de fato, e é um sucesso. Você vê domingo, feriados... Não se vê sem isso. Tem 300 mil ciclistas com muita segurança. Nós implantamos 10 quilômetros, hoje tem 110, 120 quilômetros, quase na cidade inteira. E depois isso foi reproduzido no país inteiro. Então hoje essa experiência ciclofaixa de lazer está espalhado. Mas eu, como vereador, eu fui Mário Covas, primeiro, depois entrou o Jânio, eu fui um grande adversário do Jânio, eu fui um opositor feroz ao Jânio, depois eu fui um opositor feroz a Luiz Erundina, mas depois eu deixei, eu quis voltar à medicina. Quis voltar à medicina? Então não foi candidato. Uma graduação direta, vereador, deputado? Não, eu achei que eu tinha uma dívida com a medicina. Tá. Em 92 eu não quis sair candidato. Depois me colocaram numa candidatura de vice com o Fábio Feldo, mas eu queria voltar à medicina. Nós tivemos uma candidatura em 92. Aí eu fiquei 2 anos médico. Aí o Mário Covas me convidou para ser candidato a deputado estadual em São Paulo. Eu não queria, eu resisti muito. Eu queria ser médico. Eu acho que eu tinha dado a minha contribuição, a minha cota, mas o Mário Covas insistiu, falou, não, você tem que ser, tem que ser. Eu fui candidato, tinha uma votação incrível, ou seja, tinha um recall aí da minha presença aqui na cidade, uma votação muito centrada aqui na capital. E logo que eu ganhei, o Mário Covas me convidou para ser líder do governo. Eu me lembro, falei, governador, eu não conheço a Assembleia, eu não sei aonde é o meu gabinete, eu não sei como funciona aquela instituição, tenho experiência só da Câmara. Ele falou, mas é por isso mesmo que eu quero que você seja o líder do meu governo. Porque eu preciso de alguém que introduza alguns valores, alguns conceitos novos naquela essa assinatura, esse DNA, né, que o governo deles teve. E foi uma tarefa incrível, porque ser líder do Mário Covas num governo de reconstrução foi muito importante. Uma Assembleia que eu realmente desconhecia, mas que eu rapidamente me apaixonei. E as pessoas, pelo que eu ouço aqui, recíproco. Eu me encantei por aqui. O Trípoli foi um grande parceiro, eu insisto, porque ele já estava aqui no mandato anterior. E como foi chegar aqui nessa Assembleia que o senhor não conhecia, que não sabia direito com o que estava lidando? Ela foi muito receptiva, mas no começo era a disputa da presidência. Então foi uma coisa que eu fui chegando e tentando aprender. Era uma disputa entre o Pascoal Tomeu e o Ricardo Trípoli. Nós fortalecemos o Trípoli, ele ganhou, foi fundamental naquele momento, porque o Tomeu, naquela época, era do PMDB, que era o governo anterior, e que com a vitória do Mário Covas, eles tornavam oposição. Eu me lembro muito sobre o comando do Milton Monte, hoje deputado federal. Foi um momento muito difícil, porque o PMDB era maior do que o PSDB. Tinha uma bancada maior do que a nossa. Então teria eventualmente até direito de ter a presidência. Foi uma disputa muito acirrada, apesar de uma diferença muito pequena, mas nós ganhamos, aí começa o processo de construção de um novo modelo de governar, que foi exatamente a simbologia daquele período. Vou pedir para segurar rapidinho, porque a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Olha como é que o papo tá bom. O primeiro bloco já passou aqui. Vou pedir para segurar um pouquinho essa informação, porque a gente vai querer saber que modelo é esse. Quem é esse estilo Walter Feldman, que eu ouvi tanto falar aqui antes de começar o nosso programa? Bom. Quem é esse estilo Walter Feldman? Não sai daí, tá? A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo.
Estamos de volta com o nosso programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que eu sempre ressalto em falar isso daqui, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado aqui de São Paulo. E hoje recebendo o nosso ex-presidente, ex-deputado, Walter Feldman. Eu tinha falado no bloco anterior, na verdade, o senhor tinha começado a introduzir o jeito Feldman de conduzir, de liderar. Qual foi essa herança que trouxe ali da Câmara dos Vereadores, desses colegas que também vieram de lá, aqui para dentro dessa casa que não era conhecida ainda pelo senhor? Bom, primeiro dizer, eu queria cumprimentar muito o Tonico Ramos e o Tom Cafalcetti por essa iniciativa extraordinária. Os meninos são ótimos. Olha, tudo que eu vi do esforço dos ex-parlamentares aqui, eu diria que é talvez o projeto mais significativo e mais digno Genuíno. De reconhecimento, inclusive, daqueles que fizeram parte importante da nossa história viva ainda, história sendo viva, contada. de gente que tem muita coisa para contar. Quem somos nós? Eu me lembro muito da minha época aqui, tanto de líder como de presidente, a vinda de ex-parlamentares que ainda gostariam de saborear esse espaço, trazer a sua experiência. Claro, foi a casa por e tanto nunca tempo. tinham oportunidade. Porque O que eu vou fazer lá? Isso daí a gente precisa construir, porque tem uma decantação, um acúmulo, tá certo? Uma preciosidade que um programa como esse consegue resgatar. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui, sinceramente feliz. Eu aceito aí os agradecimentos pelos meninos. Não é uma palavra da boca para fora, é do coração mesmo. Mas eu queria dizer o seguinte, nós vivemos na Câmara Municipal, eu diria, o período da construção da democracia. Foi um período muito forte. Eu entro na política efetivamente em 74, ou seja, vai mais de 40 anos, e vivo essa ditadura com o esforço da democracia, trabalhando para derrotá-la. Lutas, literalmente. 10 anos depois, em 1984. Então, quando eu entro na Câmara, é uma explosão democrática, porque é o momento do Franco Montoro. Nossa. Montoro, que para mim, se eu disse aquilo do Mário Covas, do corajoso, do popular, eu diria que o Montoro, para mim, é o símbolo do grande democrata. Talvez tenha sido o maior democrata que eu já conheci, alguém de alma, que compreendia que a sociedade é um caldeirão de oportunidades, de espaços, todas as manifestações têm que ser expressas da maneira mais livre, mais digna possível. E eu vivi isso, eu vivi o Montoro. Político, né? O que a gente conhece por político. Política, que hoje tá política na sua essência. Na sua essência. E eu era, nessa época, 1983, quando eu entrei como vereador, depois de 84, foi a retomada da luta pelas diretas, né, que o Montoro foi o grande comandante. Eu era da executiva do PMDB na época, essas grandes manifestações da Praça da Sé, no Vale do Angabaú, que mudou o Brasil, tá certo? Eu vivia isso na Câmara Municipal. Então foi um período muito rico do ponto de vista da explosão da vida democrática. Quantos anos tinha? O senhor tinha na época? Eu fui eleito com 27 Menino. anos. Eu era o segundo mais novo da Câmara. E eu vim dos movimentos populares, ou seja, a minha votação foi da periferia de São Paulo, que é exatamente aquela que nós fomos buscar como estudantes, como médicos, estudantes de medicina, elevando um pouco a consciência popular através da saúde. Né? Bom, então, essa experiência da explosão democrática popular e da Câmara, nós trouxemos muito para a Assembleia. Ou seja, eu diria que a gestão Mário Covas aqui foi uma gestão que vinha recolhida da experiência anterior do Montoro, de certa forma interrompida com os dois governos que o sucederam, foram governos de outras características, mas que explode novamente com o Montoro, com um Estado falido, mas com aquela bagagem de vida democrática que precisaria ser reconstruída em São Paulo. Eu diria que foi um momento muito rico aqui na Assembleia, foi um momento de grande abertura dos debates nas comissões, da vinda da sociedade para dentro da instituição. Nós criamos, por exemplo, havia um espaço aqui dentro, não sei se existe mais, onde era o espaço da sociedade, livre, como se fosse um espaço livre dentro da Câmara, onde a OAB, a Associação
dos jornalistas, as entidades populares, Podiam tinham um circular, espaço para se movimentar, independente das instituições de funcionamento da Câmara. O Colégio de Líderes, que recebia todas as entidades que queriam aqui ouvir as suas demandas, as suas críticas, as suas sugestões, artistas e movimentos sociais. Foi muito rico. Me lembro, inclusive, que uma vez eu cedi aqui para uma grande organização dos motoristas de ônibus da cidade, que estavam discutindo o plano de municipalização do transporte, e eu recebi a recomendação da área de segurança para não recebê-los, que eles quebrariam a casa, e realmente isso aconteceu. Ou seja, eu cedi, eles usaram o plenário da casa, houve manifestações de muito atrito, houve alguma depredação interna, mas eu considerava que a abertura democrática era mais importante, inclusive, do que os danos que físicos. Poderia acontecer. Você vê, essa coisa maravilhosa do que existe das obras de arte, né? Ou seja, hoje eu recebi um prêmio por ter construído o Museu do Parlamento mais expressivo do mundo. Nós temos aqui, chegou a ter mais de 1.500 obras de arte, de esculturas, de pinturas, de fotografias, muitas das comunidades que vivem aqui em São Paulo, muitas das instituições, fizeram uma avaliação de mais de 10 milhões de dólares em obras, todas doadas, nenhuma foi comprada. E por quê? Porque quando eu cheguei aqui, havia uma obra de arte que era uma escultura do soldado desconhecido comemorativo da Revolução de 32. Falei, não é possível, olha as paredes, olha os espaços. Hoje a gente é ladeado aqui, nos jardins, dentro e fora. Completamente. Essas obras dos jardins, para você ter uma ideia, são histórias desconhecidas. Eu estava chegando de helicóptero com o Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. E o Palácio dos Bandeirantes é ao lado do Einstein. E tinha havido um concurso para escolher o que eles chamavam de esculturas bandeirantes. Bom, nós descemos de helicóptero e elas estavam todas encostadas numa parede, fronteira com Einstein, cobertas por uma manta. Falei, governador, o que é isso? Ele falou, são esculturas que a gente fez um concurso, mas não tem onde colocar, o patrimônio do Estado é muito grande. Falei, governador, doa para mim, eu vou fazer esse museu que eu não consigo construir aqui, eu vou fazer na Assembleia. E eu tenho um jardim enorme para fazer, vamos instalá-las todas lá. Nunca mais eu vou olhar do mesmo jeito para as esculturas aqui. Falou, Walter, está à sua disposição, eu só quero uma curadoria e vamos fazê-la. Bom, esses trilhos urbanos que tem aqui... Sim, tem uns trilhos ali, pedaço, né? Essa foi uma obra... Incrível. Essa foi uma obra ganhadora de uma Bienal, se eu não me engano, a Bienal de 98, 2000... Era uma obra muito linda, muito disputada, incrível. E eu fui ao presidente da Bienal, falei, doa para a Assembleia, nós temos um espaço lindo lá para colocar. Então, eu ia atrás dos artistas e aí, de repente, começa a inverter, os artistas começam a procurar a Assembleia para doar suas obras. Aí eu fui eu estava contando para o Tom e para o Tonico Ramos, eu recebi a visita do Abraham Scheimer, presidente da Federação do Comércio de São Paulo. Falei, Abraham, você não gostaria de fazer a eternização dos comerciários de São Paulo na Assembleia de São Paulo? Me doa uma obra de arte. Ele falou, eu vou mandar fazer o comerciário do Calabrone, que é um grande artista de São Paulo, e vou doar para você. Ela está aqui segurando. Eu fiz isso com todas as instituições. Doem suas obras para ter a sua representação da sua entidade, do seu setor, dos seus trabalhadores na Assembleia. Aí começou, todo mundo queria doar, não havia mais espaço. Né? Isso é Assembleia, né? É essa história de São Paulo. É o povo de São Paulo. É o Estado de São Paulo, são 645 municípios e as pessoas que vieram aqui construir tudo isso. Aí nós começamos a fazer com as comunidades. Pronto. Então, comunidade armênia, doa uma obra sua, comunidade italiana. Então, tudo isso está aqui. Eu espero tem a ver com a Loba? Tem a ver com a Loba? Com a Loba, deixa eu lembrar, eu acho que foi a doação da comunidade italiana. Porque me falaram também. A gente tem a Loba lá com as crianças sendo amamentadas. É a mesma imagem que a gente tem em Roma quando a gente vai visitar aqui. Tem o prêmio, enfim, extremamente Nós trouxemos muitas feliz. Comunidades para cá, fizemos festas. Nós criamos aqui
um negócio lindo chamado Conselho das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. Funciona na Assembleia. É uma instituição que pudesse absorver... É o CONSCRE. É o CONSCRE. É o CONSCRE, Então, eu tô tentando falar aí, peraí, CONSCRE. É uma lei minha. Temos até hoje. Criada. Uma lei minha para a gente poder entender que São Paulo é tudo isso. O estado mais cosmopolita do mundo. É tudo isso. Então, aí nós criamos o Conselho de Cultura de Paz, que também existe aqui, o COMPAS, exatamente para mostrar que São Paulo, além de tudo, é um espaço da cultura de paz entre povos, religiões, etnias. E eu criei o Conselho Nacional pela Cultura de Paz em Brasília. Então, eu estou contando isso tudo assim, não é para contar que eu fiz, porque... Não, mas eu quero saber, queremos saber... Isso não tem nenhum valor. Não, o valor é esse sentimento, sentimento de que São Paulo... ter feito alguma coisa... de que São Paulo é um estado muito especial. Então, assim, já que o senhor não... E eu só estou chamando de senhor por puro regimento. Porque o papo é tão gostoso que eu me sinto à vontade, parece que eu estou conversando com um amigo aqui das antigas. E tá mesmo. O senhor não quer falar, mas eu vou falar. Antes de chegar aqui, todos estavam comentando da sua vinda até aqui, principalmente nós aqui da TV, que tem um carinho especial pela sua gestão aqui. Foi um presidente que teve esse olhar carinhoso com a televisão. O Giba, nosso diretor ali, estava até falando a disposição dos equipamentos que nós temos ali dentro do switcher, foi da sua gestão, como era para ficar a mesa ali de corte e tudo. Então, todos os meninos aqui do estúdio aqui têm ótimas lembranças aqui da televisão, do investimento. Foi um momento muito rico, porque foi muito interessante como o Mário Covas reorganizou o Estado e explodiu do ponto de vista da reorganização orçamentária financeira. A Assembleia também foi beneficiária disso. Uhum. E nós fizemos um sistema de gestão de muito controle, muita fiscalização. Então, que é o papel da Assembleia. Fechamos os ralos, não houve nenhum tipo de desvio. Isso nos permitiu construirmos o espaço, ou seja, boa parte dos anfiteatros, dos espaços foram reformados ou reconstruídos. Um forte investimento aqui na TV Assembleia. Nós demos algo que eu me lembro, eu tinha uma relação muito boa com os funcionários públicos, eu até provocava para que eles se manifestassem mais, se organizassem. Eu estimulei para que eles fizessem passeatas em frente à minha janela, para que eles mostrassem que eles estavam brigando pelos funcionários. Nós concedemos a database, que é algo que normalmente os, entre aspas, patrões não dão, para que normalmente a cada ano houvesse o direito de melhoria salarial dos funcionários da casa. Sempre tivemos uma relação muito transparente, muito tranquila, também, né? E às vezes humana. Com diferenças partidárias. Muito humana também, muito né? humana, Muito humana. porque eu era dessa luta, entendeu? Eu era do outro lado do balcão, das lutas populares, sindicais. Então, quando você assume esse papel, você não pode ter uma postura de patrão, de autoritário, de distante, de reacionário, como a gente dizia na época. Você tem que entender que os protagonistas da luta política representam seus papéis. Então, foi uma relação com os funcionários muito adequada, uma relação muito boa com as bancadas. Foi um mandato só aqui? 2 mandatos. Dois mandatos seguidos? Seguidos. Eu fui 10 anos vereador, fui 8 anos estadual e 12 anos federal. E mesmo assim, depois de ter feito tudo isso conosco aqui na casa, para São Paulo, para o estado de São Paulo, resolveu ir para Brasília. Deputado federal. Eu resolvi. Aqui tinha terminado o trabalho, é isso? Eu acho o seguinte, eu tenho uma visão de vida muito de ciclo. Eu diria que é uma visão filosoficamente taoísta. A vida é feita de ciclos, de fluxos. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E você não pode se eternizar num determinado papel. A gente se acomoda? Muito. É isso? Muito. Você não se recicla. É ruim para a instituição e é ruim para você próprio. Eu, por exemplo, sempre defendi 2 mandatos no máximo em cada instituição. No máximo. No máximo. Não tem sentido você ficar na Assembleia mais do que 8 anos. Porque depois disso, você participará novamente das comissões, dos plenários, você não consegue
ser muito mais do que você já foi. Entendi. Então você fica um pouco patinando na sua própria história. Repetitivo. Você tem que ter um estímulo maior, um novo desafio, um novo espaço. É natural isso. Deveria ser. Eu defendi publicamente na reforma política a ideia de que o parlamentar deveria ter um mandato e uma reeleição, não mais que isso. Você vai perguntar, mas por que 12, então, em Brasília? Como é que eu quebrei isso? Tirou da minha boca. Eu quebrei isso, eu vou dizer. Eu fiz os 8 anos, muito feliz, muito animado e tal, e fui ao Serra, então governador de São Paulo, até em Campos de Jordão, onde ele estava no palácio lá de inverno. Aí eu falei, Serra, não sou mais candidato, tenho um compromisso comigo mesmo, 2 mandatos, não quero mais, acabou. Falou, Walter, eu vou ser presidente do Brasil e eu preciso de você na Câmara Federal. E Serra, você quebra um princípio meu. Eu te peço para não insistir. Falou, Walter, mas eu insisto. Eu preciso de você. Nós vamos mudar esse país, eu vou ser presidente. Eu me lembro, na minha volta, eu estava com a minha mulher, falei, olha, eu não tenho como negar, mas para mim vai ser um sacrifício. E foi um sacrifício. Foi mesmo? Foi muito difícil. Por quê? Parece que é tão natural. Porque, primeiro, que o Serra não ganhou, né? Portanto, aquilo que era objetivo não ia se cumprir. Segundo, porque... Isso foi em que ano? Foi 2010. 2010. Já era um momento de grande transição, eu já tinha, na minha avaliação, encerrado o meu ciclo no PSDB também. Eu estava muito encantado com a Marina. Nós vemos aqui, enquanto nós conversamos, passam fotos suas aqui com a Marina também. Muito com a Marina. A Marina, naquele momento, simbolizava para mim o resgate da minha visão ética da política, dessa questão ambiental que estava tomando conta aí das minhas preocupações. Então, eu estava numa transição já muito forte e eu queria encerrar aquele período e começar um novo. E realmente foi um mandato muito difícil para mim, um mandato de muitas contradições, que eu ainda estava no PSDB, porque a rede da Marina ainda não existia, mas eu estava me preparando para apoiar a Marina. Né? Ali Não, eu já tinha um contato muito próximo dela. Era claro. Eu já era o político mais próximo dela, nós peregrinamos pelo Brasil, então eu já estava nesse novo fluxo e desse novo ciclo. Esse novo entendeu? ciclo. Então, foi um mandato que eu renunciei nos últimos tempos, porque eu já não considerava que era justo eu ter sido eleito pelo PSDB e já estar articulado com a Marina, então eu achava que era injusto. Traição? Era injusto com o PSDB, entendeu? Não era uma traição, porque eu não era um traidor, eu me manifestei. Todos os meus movimentos em relação à Marina, eu manifestei ao PSDB, eu ia nas reuniões e dizia, pessoal, eu estou articulando um novo partido. Então, assim, no momento que as coisas aconteceram, eu pedi a renúncia. Foi um ato também politicamente muito interessante. PSDB é coisa do passado para o senhor? Não. Como a Assembleia não é coisa do passado, como a Câmara não é, como a medicina não é, ou seja, você é um todo na sua realidade, ou seja, os fluxos e os ciclos que se esgotaram fazem parte de um todo que é você. Então, o PSDB para mim foi uma escola extraordinária, um aprendizado. Foi lá que eu fui vereador, deputado estadual, federal. Viu nascer, foi lá que eu vivi intimamente com Mário Covas, Serra, Geraldo, Montoro, Fernando Henrique. Presidente da Assembleia. Tudo que eu ajudou fiz. A mudar tudo isso, ajudou a contar toda essa história. Eu acho que dei a minha contribuição. E não, o PSDB é um partido que mudou o Brasil, o Plano Real, o Mário Covas aqui, o Serra é uma figura extraordinária, o Geraldo, só para ter uma ideia, eu era o líder do governo e o Geraldo era o presidente da Comissão de Desestatização. Então, eu e o Geraldo sempre fomos muito próximos. Eu fui o coordenador da campanha do Geraldo a prefeito aqui de São Paulo. Eu substituí o Geraldo como governador 2 vezes. Ele foi... Porque quando o Covas... governador, é verdade. Quando o Covas morreu no dia 9 de março de 2001.
imediatamente o Alckmin assume. Eu assumo a presidência da Assembleia dia 15 de março. Então, eu fui presidente da Assembleia, vice-governador. Poucos dias depois. Eu fui o vice-governador. Então, 2 vezes eu assumo o governo do Estado. Então, minha relação com o Alckmin foi muito próxima, mas muito sincera. Tanto que em as datas a gente vai esquecer, em 2008, o Geraldo foi candidato a prefeito pelo PSDB e eu fui contra. Por quê? Porque 2006, talvez? Não, 2008, Porque a aliança que se deu em São Paulo naquele período foi uma aliança Serra-Kassab. Exatamente. O Serra Exatamente. renuncia, assume o Kassab. O Kassab foi um aliado muito leal. O Kassab fez a gestão da Prefeitura de São Paulo, uma continuidade do Serra. Seguiu todos os passos do Serra. Então, na minha avaliação, era justo o Kassab ter o direito à reeleição. E o Geraldo era o nosso candidato a governador. E o Geraldo, não, quero ser candidato a prefeito. Então, nesse momento, nós tivemos uma aliança histórica importantíssima, mas nesse momento eu discordei do Geraldo. Nós tivemos uma batalha política muito digna, muito sincera, mas mostrando que sempre foi uma relação de um nível superior, de posições juntas, posições contrárias, mas de muito respeito mútuo. Nosso papo aqui tá ótimo. E era para eu fazer um break, mas eu não vou fazer isso. Tá não quero perder esse fio da meada aqui, que o papo tá bom e eu quero continuar nisso daí. A gente estava falando de Kassab, dessa continuidade do estilo Serra, do governo do PSDB, enfim. Secretário de Esportes, né? Antes das subprefeituras. Né? Antes das subprefeituras, também tem isso. Isso porque sempre quer sair da política. Sair da política não. Concluir ciclos, né? Mas não consegue ficar longe. Eu fui secretário da Casa Civil do Mário Covas, no Estado. Aí o Serra assume a prefeitura, eu fui secretário das subprefeituras de São Paulo. Período riquíssimo também de reconstrução de São Paulo, Serra um gestor muito eficiente. Aí eu me elejo deputado federal pela segunda vez e o Kassab me convida a ser secretário de esportes. Então estava lá em Brasília. Estava lá em Brasília, eleito, vem para cá. E eu fui secretário de esportes 4 anos. Momento riquíssimo, maravilhoso, porque como eu sou médico, esporte para mim é muito ligado à saúde. Tudo a ver. Então, foi um momento, nós fizemos a virada esportiva, mobilizamos até hoje, mobilizamos 3 milhões e 24 horas aqui em São Paulo, com mais de 300 atividades esportivas. Meio maluco, né? Maluquíssimo. Meio maluco. E eu não dormia, eu dava plantão. Retomamos os esportes radicais da juventude, skates na periferia, futebol de várzea, 1.500 clubes participando. Fizemos toda a reforma do Pacaembu, que voltou a ser um estádio maravilhoso para São Paulo. Foi o templo de retomada do Corinthians, que estava rebaixado na época. Muito trabalho de periferia, Clube Escola, que é um trabalho muito bonito do esporte ligado à educação. Eu diria que foi um período maravilhoso, que eu fui muito feliz, porque eu ia para a rua, eu corria junto. Dá para ver nos seus olhos. Corria junto. Foi nesse momento que eu conheci o presidente da Federação Paulista de Futebol. Que na época? Era presidente da Federação Paulista, que é o Marco Polo. Del Nero. Fizemos muitas coisas juntos. Trabalhos comunitários, trabalhos ligados ao futebol de várzea, a retomada. São Paulo foi escolhido para ser a sede da Copa do Mundo, numa articulação minha e do Marco Polo. Opa! Porque ia ser o Morumbi, mas nós sabíamos que não dava para ser o Morumbi, então nós colocamos o Pacaembu como alternativa. Se não tivesse no caderno de encargos da FIFA uma alternativa, isso iria para o Mineirão. Então, nós fizemos algo que eu diria quase conspirador, porque não estava na regra, mas exigimos... Tudo bem. Exigimos que houvesse uma alternativa, porque senão seria o Morumbi, não tendo Morumbi não seria nenhum. Não seria nem São Paulo. Aí deu a oportunidade da alternativa de ser um segundo estádio, que não podendo ser o Pacaembu, foi o Itaquerão.
A gente lembra bem de toda essa agonia boa, de falar assim, qual o estádio de São Paulo? Foi uma batalha. Qual o estádio? Foi uma batalha. Teria que ser São Paulo, não podia não poderia não ter passar a Copa do Mundo por aqui. E aí um dado interessante, ou seja, aí eu saio do PSDB, vou construir a rede, me torno coordenador da campanha da Marina. Depois da morte do Eduardo Campos. Eu estava... Super recente isso. Então, só para ter uma ideia, segunda-feira nós tomamos um avião, Marina, Eduardo Campos, eu e a Renata, esposa do Eduardo. E vamos ao Rio de Janeiro. Dar a entrevista para o Jornal Nacional. Jornal Nacional. Antes nós tivemos uma reunião com o cardeal arcebispo do Rio, aí dá a entrevista na terça-feira, no Jornal Nacional, acaba a entrevista, o Eduardo vai a um estúdio, nós estávamos fazendo um papo com a rede social, Eduardo Campos, Marina e eu. O Eduardo vai jantar com a Renata no hotel. Quarta de manhã a gente sai às 8 da manhã e toda a turma do Eduardo esperando a chegada dele, porque eles iam para Santos, nós vimos para São Paulo. Mas terça à tarde a Marina fala o seguinte: Eduardo, eu não vou com você para São Paulo. Sabemos dessa história. Aí nós saímos na quarta de manhã, a gente veio para São Paulo. Por que ela decidiu não ir? Tem alguma explicação assim? Não eu vou. diria ter uma explicação política, uma explicação intuitiva. Intuitiva porque ela quis não ver junto. A política é porque havia uma dissintonia em São Paulo com a candidatura do PSDB. E naquele momento o Márcio França, presidente do PSDB, estava com o Geraldo Alckmin em Santos e ia recepcionar o Eduardo. E a Marina não queria que houvesse qualquer confusão nessa manifestação política, porque nós não apoiávamos a candidatura aqui do PSDB em São Paulo. Então ela preferiu separar. Junto nesse momento. Então, aí nós fomos para a casa dela e aí aconteceu tudo. Tudo é conhecido. Como foi essa notícia? Muito difícil. Especificamente foi o seguinte: nós estávamos lá conversando sobre o programa que ela ia gravar, era 10 horas da manhã. Aí, de repente, veio uma notícia dizendo que tinha caído uma aeronave em Santos. A Marina ficou muito nervosa e falou, mas o que será que aconteceu? Aí interrompemos o programa, começamos a acompanhar a Globo News e aí veio a informação que era um helicóptero. Aí a Marina falou, eu me lembro muito bem, a Marina, que é uma pessoa muito sensível, ela falou, olha, eu estou muito mal, porque feliz por não ter sido o avião do Eduardo, mas muito triste, porque como é que eu posso estar feliz tendo caindo uma aeronave? Sim. Marina é assim, Marina é um ser humano muito especial. Mas vamos voltar para o nosso programa. Aí eu desço, eu volto, aí chega o chefe de gabinete da Marina e fala, é a aeronave do Eduardo. Eu falei, então vamos para a sala e dar a notícia para a Marina. Bom, aí foi muito triste. Foi muito triste. Ela ficou profunda, ela tinha um encantamento pelo Eduardo. O Eduardo foi uma das figuras mais incríveis que eu já conheci. Diria que era uma somatória de um grande político. Ele tinha todas as qualidades para ser um grande presidente. Tudo isso, na minha avaliação, não teria acontecido, porque Eduardo teria ganho as eleições, na minha avaliação. Ele ia ter um desempenho extraordinário em campanha. E o Brasil talvez tivesse tido outro caminho. Ali, Walter Feldman desiste da política? Posso falar isso? É muito forte essa frase? Não, eu não vou desistir nunca da política. Nós agradecemos. Mas aconteceu um dado interessante, esse é um fato muito importante. Quando a Marina subiu, quando o Eduardo morre, a Marina sobe, é muito interessante porque o único político que estava ao lado da Marina era eu. Os outros tinham compreendido que não era adequado, fizeram a sua opção. Eu era o único político. Então, quando a Marina sobe, a sociedade brasileira fala, bom, mas com quem que a gente conversa ao lado da Marina? Então, me identificaram com alguém com quem poderia haver um diálogo e eles queriam saber, eu diria, empresários, banqueiros, partidos, políticos, todo mundo queria saber o seguinte, bom, mas a Marina vai conseguir governar?
vai ter governabilidade? Então, durante 12 dias, eu me lembro bem, eu peregrinei o Brasil para mostrar que Marina poderia ser um grande governo. Só para ter uma ideia, só uma reunião aqui no hotel em São Paulo com 700 executivos. Eu e uma equipe de economistas para mostrar como Marina poderia ser um governo de grandes transformações. Bom, 12 dias. Aí a Marina começa a cair. Aí essa preocupação de boa parte dos interessados em saber quem seria Marina se extingue. É uma coisa como se fosse uma nuvem, assim, é tudo muito rápido. Mas no momento que a Marina subiu, eu procurei o Marco Polo. Falei, ô Marco, você vai ser presidente da CBF. Como eu fui secretário de esportes, eu vou te dizer o seguinte, a Marina vai fazer um grande trabalho no esportes. Eu te garanto isso. Nós vamos transformar o esporte numa atividade prioritária para o Brasil. Tem vocação, tem clima, tem código genético, tem talento. Nós vamos investir fortemente nessa área. O Marco Polo falou, olha, fico muito feliz, vamos torcer para dar certo. Aí a Marina cai. Aí o Marco Polo me liga e fala, Walter, aquilo tudo que você falou... Vai fazer mesmo? Vem fazer comigo. Eu quero fazer um governo na CBF democrático, transparente, ético e social. Eu me lembro, eu falei para ele, olha, isso para mim é Beethoven. Música. Eu vou pensar, porque você está me tirando da política e me levando para o futebol. Né? Ou seja, a minha experiência no futebol é pela Secretaria de Esportes e tal. Eu vou pensar. Isso foi sexta-feira, domingo eu ligo para ele estava na Suíça, eu falei, eu aceito o desafio, eu quero tentar. Secretário-geral? Ele me convidou como secretário-geral. Secretário-geral. Eu falei, eu quero viver um novo ciclo, talvez meu ciclo na política... Que ciclo? Que ciclo? CBF. Não, e é incrível porque é uma mudança total, ninguém entendeu. Eu saí da campanha da Marina com uma popularidade boa, alguns amigos falavam, Walter, é a hora de você ser candidato a prefeito, que sempre foi meu sonho. Aí... Os bastidores a gente comentava sobre isso aqui. Mas eu sempre quis, porque eu fui secretário de São Paulo, fui vereador, sempre quis ser. Sempre perguntar qual o cargo político, governador, será só prefeito de São Paulo. Nunca quis ser outra coisa. Aí, falei, não, eu vou tentar esse ciclo com você. Bom, nós assumimos dia 16 de abril, no dia 27 de maio, explode o escândalo do futebol. Entendeu? Então... Você vê, eu vivi a morte do Eduardo, a campanha da Marina, a fundação do PSDB, a crise no estado de São Paulo quando o Mário Covas assumiu, a crise na prefeitura quando o Serra assumiu, a crise no futebol quando nós Mundial, assumimos. Está esbarrando por aqui direto. Então eu acho que eu atraio a crise me atrai, mas estamos um ano lá fazendo grandes mudanças. Nós vamos aprovar o Código de Ética o mês que vem, todo um trabalho de governança, de risco, de compliance, de renovação das práticas do futebol, que é uma atividade incrível, que o Brasil ainda não tem a dimensão exata do seu significado internacional. Você vê na Associação de Exportação do Brasil, o primeiro item da imagem do Brasil lá fora é o futebol. É o futebol. É um negócio, é business, envolve paixões, envolve... educação, que nós estamos começando a construir, a CBF social. Então, eu diria que eu estou tão empolgado como sempre estive em tudo que me desafiou. Deputado presidente, nosso tempo acabou, na verdade já estourou, mas eu não estou conseguindo encerrar. Eu vou sugerir ao Tonka e ao Tonico que a gente faça um programa de 1h30 da próxima vez. Eles mandam. 2 horas depois, de repente. Eu tenho só que agradecer imensamente pela sua vinda aqui e por ter nos contado um pouco da nossa história. Né? Se hoje nós estamos vivenciando essa São Paulo, que nós temos sua mão, seu dedo, estava ali, né? Muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui. Quero só encerrar dizendo uma frase do Montoro. Por favor. O Tonka Falsetti, o Tonico, todos somos Montoro. Eu quero ser um João Ninguém a serviço de uma grande causa. Bom. Não tem nem mais o que falar. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada.
Portas abertas sempre aqui, por favor. É um prazer, voltarei. Bom, com essa frase, com essa história incrível, nós encerramos o programa Memórias do Poder Legislativo. Nós nos encontramos. Até a próxima. Tchau.